Bom, então eu vou usar a cintura do manequim 40, tá? Que normalmente o manequim 40 é o número que sai mais nas confecções de modinha, né? O número que mais vende na modinha é o 40. Então eu vou fazer aí a nossa medida e tudo com a cintura do tamanho 40. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer aqui um esquadro. Vou fazer aqui 2 linhas em esquadro, tá bom? Então, eu fiz aqui o esquadro, né? A gente sabe que o esquadro é importantíssimo na modelagem, né? Para a roupa não ficar torta e também não ficar fora do fio do tecido, né? Então, tem que estar assim bem certinho. Nós vamos usar a cintura do tamanho 40, né, que é 74, né? O 40 é o tamanho mais vendido na modinha, né? Então, por isso que eu escolhi ele. Então, a cintura do tamanho 40 é 74 centímetros. O comprimento que a gente vai usar é um comprimento que eu gosto, tá? Que é 65 centímetros. Mas o comprimento de saia godê pode ser qualquer um, tá? O cuidado da gente fazer saias mais curtas, mini saias godê, é que elas voam com uma facilidade danada, né? Passou no ventinho, a saia subiu. Então, o único cuidado é esse, né? Mas que ela pode ser feita de qualquer comprimento, pode. Eu vou fazer no 65, que é o padrão que eu uso para mim, para saias, tá bom? Eu gosto de daí para baixo, eu gosto de saias longas mesmo. Se é curta, eu prefiro bermuda ou saia calça, né? Mais curtinha, eu prefiro saia calça ou bermuda mesmo, né? Saia eu gosto mesmo mais comprida. Mas é gosto pessoal, né? Como eu falei, pode fazer de qualquer tamanho. Então, eu falei do número mágico na matemática, né? Que é o 3,14. E o cálculo de 3,14 é usado na saia meio godê, né? A saia godê de 1/4, ela é a metade da saia godê, né? Então, se ela é a metade da saia godê, é só pegar esse número de 3,14, pega o 3,14 e divide por 2. Então, a gente tem aí 1,57. Então, para fazer o godê de 1/4, você vai pegar a medida da cintura e vai dividir por esse valor de 1,7 que eu encontrei para fazer o godê de 1/4, tá? Então, como eu falei, eu estou usando a cintura tamanho 74 centímetros. Então, eu vou pegar os 74 centímetros da cintura e vou dividir por esse número, que é 1,57. 1,57. E aí eu encontro o tamanho de 47,1. Vou arredondar, botar aqui para o 47,1. Então, esse é o número que eu vou usar aqui para fazer a modelagem da saia godê, tá? 47,1. Aí você vai pegar a sua cintura, dividir por 1,57, que você vai encontrar a sua medida, ok? Aí você me diz, Liana, 47,1, eu não posso botar só 47? Nesse caso da saia godê de 1/4, pode, tá? Pode botar só 47, porque é o godê de 1/4, a roda é menor. Não vai dar muita diferença depois no valor total da cintura. Mas quanto maior for o godê, mais preciso você precisa ser nessa medida. Se der 1, se der 0,1, se der 0,2, usa, tá? Não custa nada. Na régua tem essas divisões todinhas direitinho, tá? Na fita métrica também tem. Então, usa mesmo o vírgula, o que aparecer, tá? 0,1, 0,4, 0,8, usa, tá? Porque quanto maior o godê, mais diferença isso vai dar no valor total da cintura, tá? Então, nessa aqui, como a roda é bem pequena, né? Como eu falei, é quase que um evase amplo.
Então, o ideal é você usar o vírgula 1. No meu caso aqui, eu vou usar o vírgula 1, 47,1. Mas nesse primeiro aqui, você pode arredondar, que não vai dar muita diferença não. Eu arredondaria sempre para menos, tá? A não ser que já seja assim, 47,8, 47,9. Aí arredondar para 48, tá? Ela vai ficar maiorzinha, mas aí você pode contar aí como uma folguinha de vestibilidade, né? Mas eu pessoalmente arredondo para menos. Mas, para ser sincera, não aconselho arredondar. Deu vírgula 1, deu vírgula 2, usa, tá? Não custa nada, é só contar os pontinhos lá na fita métrica. Então, tenho que pegar essa medida de 47,1 e marcar um semicírculo aqui, um quarto de círculo aqui nesse esquadro que eu fiz. Então, eu vou pegar aqui 47,1 e vou marcando. Aí eu vou marcando, acompanhando assim como se fosse um círculo, né? Mas sempre botando aqui o 47 e marcando a cintura. Isso que eu tô fazendo é a marcação da cintura. Tudo com 47,1. Então, tá pronta aí a minha cintura. Você pode fazer a mão aqui acompanhando os pontinhos, ou pode vir com uma régua de curva, né? E vai fazendo o desenho. Mas aqui já tá? Essa é a minha cintura da minha saia godê. E daí, o que você precisa fazer? Botar o comprimento só. Então, depois que você já tá com a cintura marcada, a única coisa que falta é colocar o comprimento. Eu não sei se o comprimento que eu quero vai dar aqui no papel, nem pensei nisso na hora que eu falei que eu queria fazer com 65 centímetros. Deixa eu ver se vai dar. Você vai pegar a medida do comprimento e vai pegar a partir da cintura, tá bom? Não é a partir do topo. Então, eu vou tentar fazer 65, eu vou botar 50, tá, gente? Eu vou botar 50 centímetros por causa da minha reguinha. A minha reguinha vai só aqui até 50, tá bom? Então, eu vou botar 50 centímetros mesmo de comprimento, que ficaria, no meu caso, acima do joelho, logo no joelho pra mim, né? Ficaria assim, de 50 centímetros. Então, vamos lá. Vou botar 50, então, de comprimento. Aí eu venho aqui e vou marcando 50 por toda a minha cintura. Tô marcando 50 centímetros por toda a cintura. Então, nas próximas saias, isso aqui eu já não vou fazer mais, tá? Porque isso vai se repetir em todos os modelos. Eu vou pegar o comprimento de 50 centímetros e vou seguindo a circunferência aqui da cintura. Então, nas próximas saias, nos próximos modelos, esse processo eu não vou fazer mais, para o vídeo ficar mais ágil, né? Não ficar muito longo. Então, nessa primeira eu vou fazendo assim, bem explicadinho. E o que for repetido nas outras eu não vou fazer mais. Então, tenho aqui a minha saia godê, tá? Aí você vai seguindo. Você vai seguindo aí o processo. Processo todo. Vai fechando aí o nosso círculo, né? Nosso 1/4 de círculo. Então, aqui tá pronta, gente. Tá pronta a saia godê de 1/4. E eu fiz devagarzinho, né? Explicando. Então, indicações do molde, tá?
Essa parte aqui vai ser não vai ter costura, aqui não vai ter costura, então aqui vai ser o fio, tá? A gente pode se guiar aqui que vai ser o fio e aqui não vai ter costura. Nós só vamos ter costura aqui, então aqui você vai acrescentar 1 centímetro de margem de costura. 1 centímetro. Isso também em algumas vai ser a mesma coisa, tá? Mas isso aqui já como vai variar, eu ainda vou fazer em mais vezes. Então tá aqui, ó, a margem de costura. Aí na cintura você pode botar 1 ou 1,5, dependendo do acabamento que você vai fazer, né? Se você vai fazer 1 ou 1,5. Quando é cós, às vezes eu prefiro 1,5. E aí, quando é revel ou cós anatômico, eu ponho só 1, tá? Então, aqui eu tô botando 1 só como um padrão. Cós reto pode ser 1,5. E revel e cós anatômico pode ser 1. Ah, então tá aqui, margem de costura aqui também. A bainha de uma saia godê, o ideal é que seja aquela bainha bem estreitinha, tá? Então eu colocaria também só 1 centímetro na bainha, isso sim vai ser igual para todas, tá? Então só vou colocar nessa, né? Que aí você faz aquela bainha de vira meio, vira meio. É o que eu prefiro. Uma bainha bem curtinha, bem estreitinha para a saia godê, tá? Então, isso aqui vai se repetir em todas, tá? Em todas, eu colocaria a mesma bainha, então em vídeo eu só vou fazer nessa daqui, e aí nas próximas eu não vou fazer mais, tá bom? Então, a gente já tem aqui a nossa bainha aqui de 1 centímetro. Pronto, tá? Então, já tá com margem de costura, aqui vai ser o fio, não vai ter costura aqui, só vai ter costura aqui. Essa costura fica nas costas e aí você aproveita para colocar o zíper, tá bom? Então, essa saia aqui, deixa eu escrever de frente para mim, depois eu viro para vocês. É o godê de 1/4. Você vai cortar ela com o tecido aberto, não é com tecido dobrado, tá bom? E vai ser só uma vez tecido, ok? Vai ser só uma vez tecido. E aí você tem aí o seu godê de 1/4, uma vez tecido. O corte é normal, tá bom? É só cortar mesmo aqui e pronto, não tem que dobrar papel, não tem que fazer nada, tá bom? Então, nós terminamos aqui a modelagem da saia godê de 1/4.